Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem, amigo ouvinte, eu fiz uma breve contextualização histórica com base em 2 Crônicas 36, 15 a 21, para você perceber o porquê de Deus ter permitido que o povo de Israel fosse enviado para o exílio babilônico. Hoje vamos estudar um pouco mais o significado da profecia dos 70 anos. Ou seja, Deus permitiu que o povo permanecesse cativo 70 anos por causa das muitas impiedades praticadas pelo povo de Israel. Para você ter uma ideia, entre as coisas que o povo de Israel fez, eles inclusive sacrificaram os próprios filhos às divindades pagãs. Então Deus deu muitas oportunidades. E o cativeiro de 70 anos foi a punição estabelecida por Deus, o justo juiz, àquele povo extremamente rebelde que não aceitou o convite de Deus para o arrependimento e que inclusive povo que zombou, ridicularizou dos profetas de Deus. Deus havia prometido, Deus já havia profetizado através do profeta Jeremias que este cativeiro ocorreria. Veja o que diz Jeremias 25, capítulo 25, versos 11 e 12. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades, assevera o Senhor, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Veja, amigo ouvinte, que Deus, ele não adivinha o futuro, ele sabe. Até porque Deus tem a história em suas mãos. Deus disse que o povo de Israel, incluindo outras nações ao redor, serviriam ao rei de Babilônia por um período de 70 anos. E que após este período, Deus libertaria o seu povo e também castigaria Babilônia, porque mesmo Babilônia tendo sido instrumento de Deus para punir Israel, Babilônia também foi uma nação perversa e também recebeu o juízo de Deus. E você percebe no estudo bíblico
que o profeta Daniel, que estava entre os cativos levados para a Babilônia, o profeta Daniel estava extremamente preocupado, porque o tempo havia passado e Deus ainda não havia libertado o povo. E nós lemos sobre isso em Daniel capítulo 9, versos 1 e 2, onde é dito o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahweh, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Verso 3, então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Você percebe aqui, eu li aqui na tradução King James atualizada, por isso que você ouviu alguns nomes em hebraico para Deus. Nós percebemos aqui que o profeta Daniel havia estudado aquela profecia que se encontra no capítulo 25 do livro de Jeremias. E ele percebeu que o tempo já havia chegado. Quando Daniel escreve este capítulo, registra esses eventos aqui do capítulo 9, já havia chegado o período dos 70 anos de cativeiro. E, portanto, Daniel estava preocupado, porque Deus ainda não havia cumprido a sua promessa em libertar o povo. Daniel, amigo ouvinte, faz uma oração maravilhosa no capítulo 9. E que nos ensina, inclusive, sobre a forma correta de orarmos. Daniel começa a confessar os pecados dele e do povo, reconhece a justiça de Deus em puni-los, e só depois Daniel faz um pedido a Deus para que cumpra a sua promessa. Em nossas orações nós devemos também seguir esta sequência. Devemos aprender a reconhecermos nossas falhas, a pedirmos perdão, devemos reconhecer que erramos e depois devemos fazer nossos pedidos. E quando Daniel estuda o livro, especialmente a profecia dos 70 anos que se encontra em Jeremias 25, ele chega à conclusão de que Deus já deveria ter libertado o povo. Só que Deus, amigo ouvinte, em sua misericórdia, ele revela algo mais para Daniel. Além de Deus dizer para Daniel que ele libertaria sim o povo no tempo determinado, ao fim dos 70 anos, Deus aproveita a oportunidade para explicar para Daniel que no futuro viria um libertador muito superior a Ciro, que os libertaria do Império Babilônico. Em Daniel 9, dos versos 20 ao 27, encontramos a profecia das 70 semanas, em que Deus ensina para o profeta Daniel o seguinte: Daniel, veja, além de libertar vocês após os 70 anos de cativeiro, após 70 semanas de anos, que em profecia equivalem a 490 anos, após esta profecia das 70 semanas, que faz parte de uma profecia maior que se encontra em Daniel 8,14, eu vou enviar o grande libertador, que é Jesus Cristo, amigo ouvinte. A profecia das 70 semanas, que Deus revela para o profeta Daniel, fala de Cristo, o grande libertador, que viria não apenas para libertar o ser humano de um cativeiro político, mas acima disso, libertar o ser humano do cativeiro do pecado e da morte eterna. Então Daniel faz uma oração
para Deus cumprir a promessa de libertar o povo após os 70 anos, e Deus, além de garantir que os libertaria após 70 anos, Deus ainda revela uma outra profecia que teria a ver com Cristo, o grande libertador. E ao longo do trimestre nós vamos estudar em detalhes esta profecia das 70 semanas. Mas agora, para nós entrarmos bem no estudo de Esdras propriamente dito, é no capítulo 1 de Esdras que o profeta Esdras registra a proclamação do rei Ciro para libertar o povo de Israel. Então, antes de vir Cristo, o grande libertador, Deus enviaria Ciro para libertar o povo de Israel do Império Babilônico, e Ciro se tornou aqui um exemplo de Cristo, diríamos assim. Assim como Ciro libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico, Cristo, o grande libertador, ele viria para libertar a humanidade do cativeiro de Satanás. E aí, quando você começa a estudar o livro de Esdras, no capítulo 1, você percebe que o rei Ciro invade o Império Babilônico, subjuga os babilônicos, e entre os anos 539 e 537, Ciro dá a ordem para que o povo retorne a Jerusalém, reconstrua a cidade segundo o mandato de Deus. Então, amigo ouvinte, leia depois esses textos que eu mencionei. Jeremias 25, 11 e 12, Daniel 9, 1 e 2 e depois leia Esdras 1, 1 a 4. Porque como o estudo desse trimestre é profundamente histórico, é importante que você separe um tempo para ler esses textos após as minhas explicações, para que a mensagem e o conteúdo sejam mais bem assimilados por você. Tá bom? Amanhã, então, daremos sequência ao nosso estudo. Esses estudos introdutórios estão demorando realmente um pouco mais do que o habitual, mas isto é necessário para que você compreenda melhor o estudo deste trimestre. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.